Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de História. Vamos iniciar mais uma videoaula que eu trouxe para vocês Renascimento Comercial e Urbano. De início você pode pensar, professora, mas nós não vimos isso ainda em sala de aula. E aí eu quero dizer para vocês que já sim nós vimos todo o período aí da Idade Média, todas as atividades que nós fizemos. Eu não estou aqui falando de exercício, eu estou falando de resumos, de leituras, de aula dialogada, as sínteses que vocês fizeram sobre a Alta Idade Média, sobre Baixa Idade Média, sobre o conceito desses períodos e principalmente sobre o feudalismo. Vocês viram em cada uma dessas fases, gente, que a Alta Idade Média, vocês viram as características, né, que foi quando essas características da Idade Média elas eram muito fortes. Vocês viram que na Baixa Idade Média já estava finalizando esse período. Os períodos que, aliás, as características que identificavam a Idade Média já estavam desaparecendo e surgindo novas ações, novas culturas, né? Então, esse renascimento ele vem surgir a partir da Baixa Idade Média. É um renascimento que eu quero trazer aqui para vocês, quero explicar para vocês, né? Desculpa aqui que foi muito além o slide, só um minutinho. Então, nós vamos ver agora renascimento comercial e urbano. Vamos só relembrar, né, que o período da Idade Média, né, eu já falei para vocês isso em sala de aula, foi feito resumo. Esse período ele esteve focado numa economia feudal. Vocês viram as características do feudo, que era o senhor da terra. Eles faziam um acordo com os camponeses, esses camponeses trabalhavam para esse senhor feudal. Então, assim, todo o período da Idade Média, ela teve esse sistema, né, econômico. Então, a Idade Média, né, Idade Média continuaram a existir, né, profissionais como artesão, ferreiros, construtores de máquinas, por exemplo, comerciantes, negociantes. As pessoas não deixavam de adquirir certos equipamentos, né, fundamentais à prática da agricultura. O que eu quero trazer aqui para vocês? Apesar né, do sistema feudal ser o grande sistema econômico, na Idade Média não deixou de se ter essas profissões que eu falei aqui para vocês, né? Artesãos, né? Ferreiros, construtores de máquinas, né? Alguns comerciantes e alguns negociantes. Esses comércios, gente, eram muito pouquinho, eram muito simplesinho, certo? E vocês vão entender como é que lá na Baixa Idade Média esses comerciantes vão se desenvolver, que aí que vai surgir a questão do burgo, né? O feudalismo e o renascimento comercial. Vocês lembram das características do feudalismo, como é que acontecia a organização, né? O período de auge do feudalismo foi o que se costuma chamar de Alta Idade Média, que foi quando eu disse para vocês, olha, gente, na Alta Idade Média é quando as características desse período da Idade Média são mais fortes, né? Que está falando os séculos, né? Mas a partir do século X as coisas começam a mudar, né? Diversos fatores ajudam a explicar por que a agricultura deixara de ser a principal atividade econômica, abrindo espaço para o chamado renascimento comercial, que a partir do século XI inaugurou definitivamente a Baixa Idade Média, que se estenderia até o século XV. Gente, relembrem, feudalismo tem 100% a ver com a agricultura, certo? Vamos aqui para o próximo slide. Crescimento da população. Passou-se a Alta Idade Média, entra o que? A Baixa Idade Média, e aí o que acontece? A Europa vivia em meados do século X, que foi quando iniciou a Baixa Idade Média, uma relativa época de paz. Relativa, viu, gente? Porque lembra que foi comentado sobre guerras, sobre disputas de terra, já que os ataques de um reino a outro haviam diminuído bastante. Gente, em 300 anos a população da Europa passou de 8 milhões para 26 milhões. Olha só o crescimento europeu nesse período. E aí vocês imaginam, professora, tinha que sair do feudalismo, mas claro que tinha que sair, tinha que existir tinha que acontecer a existência de cidades. Então,
esse crescimento da população foi com que houve o ressurgimento, né, o renascimento, por isso que é chamado essa finalização do período da Idade Média, essa finalização em todos os sentidos. Vocês vão ver que a arte faz muita diferença, a arquitetura, né, a questão científica, é chamado de renascimento. Por quê? Porque realmente é um renascimento da arte, é um renascimento das cidades, é um renascimento com o crescimento da população, é um renascimento comercial. Então, assim, vocês vão ver que foi de fato um surgimento desses aspectos para um novo período. Então, esse crescimento gerou excedente populacional. Com esse excedente, teve que haver o quê? Cidades, gente, a origem de cidades, de muitas cidades, né? Agora, vocês vão compreender. Gente, se com o final da Baixa Idade Média, né, se inicializou a comercialização, né, a agricultura é deixada um pouco de lado, né, então, vocês imaginam o que vai acontecer? Vai acontecer o comércio, né? Vai acontecer vendas. Então, vamos entender aqui o surgimento de burgo, né? De comerciantes e burgo. O surgimento que dá, no caso, o surgimento de uma nova classe social. Anteriormente, havia a população de comerciantes, né? E aí eu expliquei para vocês que sobre, né, esses comerciantes, negociantes e artesãos que, devido à sua prática profissional itinerante, começaram a se fixar em torno dos feudos. Eu já expliquei para vocês lembram dessas caracterização que se dava aos feudos, né, constituindo assim as vilas e burgos. Presta atenção. Dessa forma, aqueles que moravam nessas localidades eram conhecidos como burgueses, né? E ao longo dos séculos, essa denominação passou a denominar comerciantes e homens ricos. Presta atenção como é que surgiu os burgos. Olha só. Em torno dos feudos, né? Surgiram o quê, gente? Vilas, né? E esses homens dessas famílias que foram morar em torno desses feudos, eles eram chamados de burgos. Por quê? Porque eles comercializavam, né? E dessa forma, essas pessoas eram chamados de burgueses. Foi daí que surgiu o quê? Comerciantes e os chamados homens, né? Pessoas ricas. Certo, gente? O surgimento do Estado Nacional e a burguesia. Gente, só um pontinho que eu quero comentar com vocês. Com esse desenvolvimento, desenvolvimento do burgo, foi quando surgiu o quê? O capitalismo também, viu, gente? É por isso que hoje em dia existe a questão dos bancos, né, que emprestam a juros. É oriundo também desse período. Então, vamos aqui para o surgimento do Estado Nacional e o que vocês precisam compreender esse Estado Nacional e a burguesia. As grandes transformações políticas, né, gente, econômicas, sociais e culturais levou ao declínio do sistema feudal. Isso já foi comentado, já foi falado, já foi reexplicado em sala de aula. E a riqueza não era mais medida pela quantidade de terras, e sim pela quantidade de dinheiro. Então, no sistema feudal, quem tinha alguma riqueza era quem tinha terras, né? Já quando esse sistema entra em declínio, quem é rico é aquele que tem o quê? Dinheiro. E para se conseguir dinheiro nesse período, após o declínio do feudo, né, do feudalismo, se precisava o quê? Comercializar. É aí que entra a questão do sistema capitalista, que é algo que nós devemos entender mais à frente. As atenções que se voltaram especialmente ao comércio e às transações comerciais, as cidades eram locais de trabalho, ou seja, comércio. Os trabalhadores chamados de burgos, e por isso quem vivia ali era conhecido como burguês, né? O homem comerciante, o burgo, que morava em torno do feudo, que no caso foram criadas vilas, era o quê? O homem burgo, ou seja, o burguês. O aumento da liberdade política e econômica foi proporcionando o aprimoramento do trabalho urbano, desse trabalho, viu, gente? O homem burguês defendia valores que eram, né, estranhos à sociedade medieval,
Tanto, gente, que esse homem burguês, ele era condenado pela Igreja Católica. A Igreja Católica era totalmente contra essa nova forma de obtenção de riqueza, como a liberdade pessoal, o livre comércio, direitos religiosos e civis. A Europa vive o chamado renascimento comercial através das cruzadas e da expansão ultramarina nos séculos XV e XVI. Vamos para o próximo slide. Não tem próximo. Pronto, gente, eu trouxe aqui para vocês uma breve explicação sobre esse surgimento desse nascimento, sobre o renascimento comercial e sobre o renascimento urbano. Todas as dúvidas, né, e mais explicações nós teremos em sala de aula. Mandem esses links para os colegas de vocês e até sexta-feira eu aguardo resposta das atividades que eu vou colocar junto desse vídeo, certo?